Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre ex-parceiros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se. Relaxe. Olá, pessoal. Meu nome é Luna. Tenho 29 anos e sou programadora em uma pequena agência no centro de Los Angeles. De fora, minha vida parecia bem normal. Trabalho, amigos e uma festa de vez em quando. No entanto, nos últimos meses, minha vida deu uma reviravolta de 360 graus. E não exatamente de uma maneira positiva, mas de uma maneira assustadora. Por isso, quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, não para assustar, mas para mostrar como alguém que parece normal pode esconder uma escuridão indescritível por dentro. Vamos começar do começo. Conheci o Thomas em uma cafeteria perto do meu trabalho. Ele era um cara bonito e tinha aquele charme especial que te envolvia de uma forma inexplicável. Thomas sempre foi gentil, muito atencioso e prestava atenção nos pequenos detalhes, o que eu adorava. No começo, pensei que ele fosse a sorte da minha vida, embora um amigo tenha me avisado que ele parecia perfeito demais, mas ignorei. Achei que ele estivesse com ciúmes e só tentando estragar algo legal. Thomas e eu começamos a namorar depois de algumas semanas, e nosso relacionamento rapidamente ficou sério, e também se tornou intenso, mas eu pensei que de uma forma boa. Ele estava sempre cuidando de mim. Queria conhecer meus amigos e saber tudo sobre minha vida. Quero te proteger, ele me dizia com um sorriso que me deixava sem palavras. No entanto, comecei a perceber algo estranho. Meus amigos começaram a receber mensagens estranhas de contas anônimas, coisas absurdas, perguntas invasivas e comentários cruéis sobre mim. Alguém estava mandando mensagens perturbadoras, perguntando se sabiam onde eu estava ou com quem eu estava, e coisas assim. No começo, ignorei, pois sabia que existem muitas pessoas esquisitas nas redes, então não fiquei surpresa que algum maluco estivesse se divertindo às minhas custas, incomodando meus amigos. Mas as mensagens começaram a ficar mais frequentes, e meus amigos me mostraram as capturas de tela. Sempre que bloqueavam uma conta, novas apareciam, todas fantasmas, sem seguidores e com nomes estranhos. Mas o que mais me incomodava era o fato de essas mensagens parecerem ser direcionadas apenas às pessoas mais próximas a mim. Era específico demais para ser coincidência. Um dia, Diego, meu melhor amigo, parou na minha frente logo após o trabalho. Luna, isso não é coincidência. É o Thomas. Ele me disse firme. Na hora, tentei minimizar. Não seja exagerado. Ele não tem tempo para isso. Eu disse. Mas então, Diego tirou o celular do bolso e me mostrou uma mensagem de uma dessas contas recentes. Como está a Luna? Você viu ela ontem? Ela não parece bem, não acha? A mensagem dizia. Tentei fingir que não me importava, mas tudo estava muito esquisito. Naquela noite, confrontei Thomas, e sua reação explosiva me surpreendeu. Ele me olhou como se eu tivesse o traído. Você realmente acha que fui eu? Não posso acreditar que você está me acusando disso. Ele disse furioso. Imediatamente, me senti mal e me desculpei, mas ainda estava brava com o que havia descoberto. Você não faz ideia de quanto eu te amo. Ele finalmente disse, me abraçando com uma desesperação que me confundiu. Eu queria acreditar nele, mas tudo estava esquisito demais. E não podia ignorar o fato de que tudo tinha começado desde que ele entrou na minha vida. As mensagens não pararam e se tornaram cada vez mais pessoais. Mas o que descobri depois foi um golpe muito forte. Um dia, Thomas deixou o computador aberto enquanto foi ao banheiro. E eu não resisti à tentação de dar uma olhada. Foi quando vi uma daquelas contas logadas. Não havia mais dúvidas. Agora eu não podia mais me enganar. Era ele. Fiquei lá esperando, furiosa e machucada. E quando ele voltou, olhei nos olhos dele e disse, explique isso, Thomas, mostrando a tela. A expressão dele mudou instantaneamente. Foi como se uma máscara estivesse caindo. Não é o que parece. Ele tentou se defender, mas eu já não estava mais prestando atenção nele. Só sentindo uma mistura de raiva e nojo. Quanto tempo você está fazendo isso? Me responda. Eu gritei com raiva. Ele tentou se aproximar, mas eu imediatamente o rejeitei.
Não se atreva a se aproximar, eu disse entre os dentes. Mas então, o rosto dele assumiu uma expressão que eu nunca tinha visto antes. É assim que você me paga, depois de tudo o que fiz por você. Ele disse, antes de me agarrar pelo braço e me empurrar contra a parede. Esses não são seus amigos. Você não pode ter amigos. Não entende isso. Você é uma mulher. Os homens só querem ficar com você. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Você está completamente louco. Me deixe em paz. Eu gritei, mas ele insistiu. Seus amigos querem te afastar de mim. Eles acham que eu não sou bom para você. Eles querem nos separar. Você não entende? Ele gritou desesperado. A situação estava aterrorizante. Eu nunca imaginei que alguém que eu achava que amava mostrasse esse lado sombrio. Nunca pensei que a situação pudesse ficar tão intensa. Mas de repente, eu estava presa no meu quarto, enquanto ele me pressionava contra a parede, batendo a palma da mão violentamente na parede bem ao lado do meu rosto. Isso me aterrorizou. Minha cabeça estava girando na hora, mas percebi um vaso de vidro no canto, e em um acesso de desespero, quando ele deixou a guarda um pouco baixa, eu o peguei, e com toda a minha força, quebrei sobre a cabeça dele. Thomas caiu no chão, naquele momento, sem olhar para trás. Corri para fora do meu apartamento e liguei para o 911. A polícia chegou super rápido e tomou o meu depoimento em minutos. Naquela mesma noite, levaram Thomas embora, mas no dia seguinte, fiquei pasma ao saber que ele foi liberado. Não há provas suficientes, me disseram. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Troquei as fechaduras do apartamento, mas não me senti segura de jeito nenhum. Logo depois, meus amigos me convenceram a ir a uma festa para tentar me distrair. Você precisa clarear sua cabeça? Disse Diego. Então, embora eu ainda estivesse paranoica, decidi aceitar. Durante a festa, tentei relaxar. Tinha música e risadas. Tudo parecia estar voltando ao normal. Mas em um momento, enquanto estávamos indo embora com meus amigos, eu o vi. O carro dele freou bruscamente na nossa frente e meu coração parou. Eu fiquei paralisada por um segundo até que um amigo me pegou pelo braço. Vamos, Luna, não faça um escândalo. Ele disse. Nós caminhamos até o carro dele para ir embora, mas naquele momento, Thomas saiu de repente com algo brilhante na mão. Era um pedaço de garrafa quebrada, e sem pensar, ele correu em minha direção gritando alguma loucura. Mas naquele instante, Diego se colocou entre nós, tentando me proteger. Foi quando Thomas se lançou contra ele e começou a esfaqueá-lo. Diego tentou desviar dos ataques, mas Thomas tinha mais força do que imaginávamos, e tudo virou um caos. Thomas parecia um animal selvagem, totalmente fora de controle, tentando derrubar meu amigo para chegar até mim. Mas, felizmente, Diego conseguiu se proteger com os antebraços, e naquele momento, eu comecei a ouvir as sirenes. A polícia chegou na hora certa, e os policiais imobilizaram Thomas, enquanto ele continuava gritando incoerentemente. Mas eles o algemaram e o levaram embora em uma viatura. Diego estava ferido, mas insistiu que estava bem. Você tem que garantir que ele fique preso, ele me disse. Então, fui até a delegacia para dar meu depoimento mais uma vez. E dessa vez, as provas eram esmagadoras. O ataque no meio da rua, o vidro na mão dele e as testemunhas foram seu fim. Thomas foi processado e condenado. E embora eu tenha sentido um imenso alívio, no fim, também senti um vazio dentro de mim e uma constante sensação de insegurança. 6 meses se passaram desde aquela noite, e agora eu me mudei para um novo lugar e estou fazendo terapia para lidar com toda a loucura que vivi. Diego, por sua vez, está melhor, e as cicatrizes em seu braço lembram a todos o quanto chegamos perto de perder tudo. Meus amigos têm sido incrivelmente solidários, mais do que eu esperava, mas há dias em que ainda me sinto desconfortável, olhando por cima do ombro. O mais assustador é que Thomas não era um monstro óbvio. Ele era um homem comum, alguém em quem eu pensei que poderia confiar. Aprendi que os monstros nem sempre habitam as sombras, às vezes estão bem na sua frente, sorrindo e se fazendo passar por pessoas normais. Às vezes, me pergunto o que realmente dura para sempre. Dizem que é a alma, mas não tenho tanta certeza. Tudo começou quando conheci Billy, no nosso último ano da faculdade, em 2010.
Nunca tinha me envolvido seriamente com ninguém antes, mas, desde o primeiro momento, soube que éramos feitos um para o outro, porque meu coração se sentia em casa quando estava perto dele. Lembro de uma vez em que estávamos no campus e vi uma grande foto de um menino com um sorriso que iluminava tudo ao seu redor. Naquela época, Billy estava lendo A Revolução dos Bichos e ele tinha uma expressão de quem tinha encontrado algo realmente mágico. Impressionante, não é? Ouvi alguém comentar que era ele. Claro, e eu respondi que sim. Era uma das coisas mais impressionantes que já tinha visto. Na época, estávamos fazendo trabalho voluntário para uma ONG que tentava incentivar a leitura entre os adolescentes. Desde o começo, senti que estávamos juntos para algo maior. Acreditei que o destino nos uniu de propósito, pois estávamos fadados. Não é surpresa que, em pouco tempo, passamos de colegas de trabalho para namorados. Entre risos e livros, ficamos juntos. Mas, após nos formarmos, as coisas começaram a mudar. Eu já tinha um emprego fixo, mas Billy passava seus dias trancado no estúdio, lutando com seus protótipos. Mesmo colocando o coração e a alma nisso, ele não conseguia vender suas ideias e estava tão preocupado que quase desistiu. Mas um dia, chegou em casa empolgado, dizendo que tinha uma nova ideia que o fascinava, e me convenceu de que era sua chance. Decidi emprestar-lhe dinheiro para que ele pudesse torná-la realidade. Parecia que aquela chama de vida havia se acendido nele novamente. Mas a vida virou de cabeça para baixo quando, numa noite, ao voltar para casa, meu telefone tocou. Quando vi que era um número desconhecido, atendi, curiosa. Mas o que a voz do outro lado disse me deixou sem palavras. Sinto muito, senhora, mas devo informar que Billy faleceu. As palavras me atingiram com uma força indescritível. Simplesmente não conseguia acreditar. Lágrimas caíam dos meus olhos enquanto tentava articular alguma resposta. Naquele momento, a Vil, minha colega de quarto, saiu do quarto, mas sua voz parecia um eco distante porque eu estava em outro mundo. Billy não tinha família, a não ser sua irmã, já que perderam os pais quando eram muito jovens. Foi ela quem me ligou para dar a notícia. Os dias após sua morte se tornaram intermináveis para mim. Ficava olhando suas fotos, imersa em memórias e incapaz de sair de casa. Foram 5 longas semanas sem sair do apartamento depois de sua partida. Eu não me importava se tinha trabalho ou não. Talvez, se ele não tivesse ficado tão obcecado em tentar realizar seus sonhos, poderia estar aqui comigo. De algum modo, me culpava por não ter feito mais, por não tê-lo encorajado o suficiente. Minha carta de demissão chegou rápido e a Vil tentou me convencer a sair e me distrair, dizendo que minha depressão acabaria me matando também. No entanto, eu não via razão para fazer nada, nem mesmo para sair da cama. Passei meus dias em uma rotina, acordando tristemente, olhando as fotos de Billy, em alguns dias, comendo o que sobrava da geladeira, quando não estava chorando sem parar. Lembrei-me de que Billy adorava meu cabelo comprido, mas depois que ele partiu, por que mantê-lo? Então, cortei tudo. Naquele dia, quando a Vil chegou em casa e me viu, ela gritou tanto que pensei que tinha enlouquecido. Não exagera, só queria mudar, respondi. Mas, enquanto ela falava, percebi que tinha cortes nos meus braços. Sem perceber, estava me cortando com uma faca de pão. Estava atingindo o meu fundo do poço. No entanto, o pior veio alguns meses depois. Uma tarde, a Vil entrou em casa muito alarmada, dizendo que tinha algo importante para me mostrar. Vendo-a tão agitada, perguntei o que estava acontecendo. Então, ela me pegou pela mão e me sentou no sofá da sala. Meu coração caiu no chão quando ela me mostrou uma série de fotos de Billy com outra garota, alegando que ele estava vivo. Não, isso é impossível, disse, com a voz falhando. Billy está morto. A irmã dele me contou. Gritei, mas ela disse que uma amiga de uma amiga, a garota com quem ele aparecia nas fotos, havia postado no Facebook um dia antes, com a legenda: curtindo este verão extraordinário com meu amor. E sim, era ele. A Vil me contou que viu a postagem por acaso, quando uma amiga dela compartilhou a foto, parabenizando o casal pelo belo amor. Nesse momento, revisei tudo o que aconteceu e percebi algo que nunca tinha refletido antes. Eu nunca vi o corpo de Billy.
A irmã dele me disse que os parentes cremariam o corpo em particular e levariam as cinzas para Londres, sua cidade natal. A confusão tomou conta de mim, mas estava determinada a descobrir o que estava acontecendo. Então, liguei para a Vil e perguntei onde Billy e a outra mulher estavam, e ela me deu o endereço. A Vil concordou em me levar. Quando cheguei lá, senti um choque ainda maior ao confirmar que tudo era verdade e que ele realmente não estava morto. Billy estava lá, em pé, fumando um cigarro na varanda da casa luxuosa onde morava com a garota. Acontece que, além de ter pego o meu dinheiro, ele conseguiu 2 investidores e recebeu uma boa quantia. Mas, ao perceber que seu projeto não se concretizaria, decidiu forjar sua morte e fugir. Para piorar a situação, agora estava namorando essa garota rica, que certamente estava o sustentando enquanto eu murchava em tristeza e desespero. Naquela tarde, cheguei a uma conclusão que me arrepiou. A única maneira de apagar o fogo que queimava minha cabeça era matá-lo. Então, depois de rastreá-lo, comecei a arquitetar um plano. Naquela noite, senti que era o momento certo. Todas as condições estavam perfeitas para consumar minha vingança contra Billy. Bati na porta dele. Quando ele a abriu e me viu, seu rosto se desfez. Mas, em vez de reclamar, comecei a chorar e contei-lhe uma história de terror, dizendo que quase tinha sido assaltada e não sabia para onde ir estranhamente. Ele não perguntou como eu sabia onde ele morava ou como tinha chegado até ele, mas me convidou para entrar. Sentei no sofá dele, todas as minhas emoções confusas, enquanto o observava se mover de um lado para o outro. Cada palavra doce que saía de seus lábios queimava no meu coração. Então, soltei: "E sua namorada, como está?" Deixando o veneno das minhas palavras escorrer. Ele se assustou com meu tom. Depois de alguns segundos de silêncio, disse que tudo estava bem. Sorri, mas era um sorriso frio, bem distante de quem eu costumava ser. E como não seria assim? Enquanto ele estava curtindo uma nova vida, eu era uma bagunça, marcada pela dor que ele me causou. Tentei me acalmar um pouco para não estragar o momento, então respirei fundo, me preparando para o que tinha que fazer. Levantei, com uma calma falsa. Disse a ele que não tinha nada a temer e que já o havia perdoado. Então, pude ver o alívio em seu olhar, o que me encheu de fúria. Abracei-o como se quisesse um abraço, e ele, sem desconfiar, me envolveu. Mas ele não percebeu que eu estava escondendo uma faca nas minhas costas. Billy não soube o que estava acontecendo até sentir o frio do metal perfurando seu corpo. Ele caiu no chão com a primeira facada, debatendo-se como um peixe fora d'água, tentando fugir, mas eu estava determinada e o acertei novamente e novamente, contando cada momento de desespero até que ele finalmente parou de se mover. Quando tudo terminou, sentei no chão ao lado de seu corpo, abraçando os joelhos, sentindo uma mistura de satisfação e vazio. Agora ele realmente estava morto, mas, de certo modo, eu também estava. Eu estava morta. Balanceei para frente e para trás, sorrindo e chorando, mas minha paz não durou muito, pois a polícia chegou rapidamente. Um vizinho ouviu os gritos e chamou a emergência. Enfim, após toda a investigação, fui levada para uma instituição psiquiátrica para tratamento. Desde então, os sonhos de eu esfaqueando Billy continuam se repetindo na minha mente, mas, estranhamente, isso me faz sentir feliz. Eu sobrevivi. Eu não fazia ideia do motivo pelo qual o Calvin tinha me mandado mensagem depois de tanto tempo. Seu texto era curto e quase casual. Podemos conversar. Mas, ao ler aquilo, meu estômago revirou. Havíamos terminado 4 meses atrás, depois de uma briga horrível que ainda me assombrava nos sonhos. Naquela noite, Calvin gritou comigo, me empurrou. Embora não tenha ido além disso, o medo que senti foi suficiente para eu decidir que nunca mais queria vê-lo. Mas o tempo tem um jeito estranho de embaralhar as coisas. Como sempre acontece, as boas lembranças começaram a surgir, os momentos felizes, as risadas, os dias bons. E, mesmo que eu não quisesse admitir, eu ainda sentia algo por ele. A verdade era que eu ainda o amava. Então, respondi de forma seca: "Ok, mas só uma conversa. Marcamos de nos encontrar em um restaurante no centro da cidade, um lugar público."
o que me dava uma certa segurança. E, apesar de saber que aceitar aquele encontro era um erro, tentei me convencer de que seria apenas um bate-papo. No fundo, eu queria ouvir um pedido de desculpas, ou talvez só buscasse um encerramento para aquilo tudo. Mas, bem no fundo, eu sabia que ele só queria uma justificativa para minha fraqueza. A noite do encontro chegou. Me olhei no espelho, sentindo uma mistura de nervosismo e algo que eu não queria nomear. Uma vulnerabilidade misturada com uma esperança que eu não sabia de onde vinha. Mas estava lá. Calvin chegou pontualmente, como sempre. Estava bem vestido e tinha aquele sorriso que um dia me fez derreter. Quando nos encontramos, ele me abraçou. E, apesar de aceitar o abraço, meu corpo se enrijeceu automaticamente. Nos sentamos perto da janela e começamos a conversar. A princípio, a conversa foi leve. Falamos de coisas banais, trabalho, família, viagens recentes. Mas, quando o garçom trouxe as bebidas, algo nele mudou. O tom de voz esfriou, as respostas ficaram curtas. Isso me deixou um pouco confusa. Tentei mudar o rumo da conversa, mas havia algo no olhar dele que me incomodava. Calvin me observava como se esperasse algo de mim, e seu sorriso já não parecia genuíno. A atmosfera na mesa ficou pesada. Ele ainda era educado, mas seus movimentos estavam diferentes. Toda vez que o garçom se aproximava, eu percebia seu maxilar se contrair. Comi o mais rápido que pude, torcendo para que a noite acabasse logo. Alguma coisa estava errada, mas me forcei a manter a calma e agir normalmente. Na hora de ir embora, Calvin insistiu em me levar para casa. E eu não soube dizer não. O caminho foi feito em silêncio quase absoluto. Assim que chegamos, sugeri subir sozinha, mas ele propôs que caminhássemos um pouco e subíssemos pelas escadas, em vez do elevador. Contra todos os meus instintos, aceitei. Ao chegarmos à porta da escadaria, ele foi na frente. Mas, assim que passei pela soleira, senti um empurrão forte me jogando contra a parede. Suas mãos apertaram meus ombros com uma força que eu não esperava. Não acredito no que você fez com aquele garçom. Um arrepio percorreu minha espinha ao ver a fúria nos olhos dele. O que você está falando, Calvin? Perguntei, minha voz trêmula. Você nunca perde o hábito de querer flertar com todo mundo, né? Você me largou por outro cara, não foi? Seus olhos ardiam de raiva. Tentei dizer algo, mas, antes que eu conseguisse formular uma frase, Calvin me soltou bruscamente. Com um empurrão violento, me jogou escada abaixo. O impacto foi brutal. A dor se espalhou por cada centímetro do meu corpo. Quando abri os olhos, estava caída no patamar entre 2 andares, completamente desorientada. Mas, antes que eu pudesse entender o que tinha acontecido, eu ouvi. Calvin descia os degraus lentamente, segurando algo brilhante na mão. Faca. Por que você nunca me ligou? Aposto que tá saindo com outros caras, né? Claro que tá. Você é uma vagabunda. Ele deu mais um passo na minha direção. Calvin, por favor. Minha voz saiu fraca, engolida pelo pavor. Eu sempre fui bom pra você. E olha o que você me fez passar. Eu tava disposto a te perdoar. Qualquer outro cara já teria acabado com você há muito tempo. O terror ativou algo dentro de mim. A adrenalina tomou conta. Com um esforço sobre-humano, me forcei a ficar de pé. Me apoiei no corrimão e comecei a descer, quase me arrastando. Minha respiração estava errática e eu ouvia seus passos se aproximando rapidamente. Quando finalmente alcancei meu apartamento, tremendo, comecei a vasculhar desesperadamente minha bolsa em busca das chaves. Por um segundo, achei que estava segura, mas, ao olhar para trás, vi Calvin parado ali, segurando um molho de chaves. Você deixou isso cair, amor. Mas relaxa, vamos entrar juntos. Ele queria me trancar dentro do apartamento para terminar o que havia começado. A certeza de que aquele seria meu fim me atingiu em cheio. Mas então, um som quebrou o silêncio. A porta do apartamento vizinho se abriu. E um homem apareceu, preocupado. O que está acontecendo aqui? Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Calvin o golpeou com uma brutalidade assustadora. O pobre homem bateu a cabeça na parede e caiu desmaiado. O som seco do impacto fez meu coração parar. Meus gritos atraíram mais vizinhos. Mas isso só pareceu enfurecê-lo ainda mais.
Ele me agarrou e começou a me arrastar de volta para a escada. Me debati, gritei, mas seu aperto era forte demais. Por um breve instante, consegui me soltar e recuei um passo, mas meu pé escorregou. No reflexo de tentar me segurar, Calvin perdeu o equilíbrio e caímos. Meu corpo parou no primeiro lance da escada, mas ele continuou rolando até o andar de baixo. Um grito agudo escapou de sua boca. Sua perna torceu de um jeito grotesco. E então, o caos. Os vizinhos gritavam, corriam. Eu estava caída, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Aos poucos, Calvin parou de gritar. O som ao redor foi se dissolvendo. Depois disso, tudo se apagou. Quando acordei, estava em um hospital, coberta de curativos. Ao meu lado, um policial me informou que Calvin havia sido preso. Ele responderia por tentativa de homicídio. Ainda hoje, é difícil acreditar no que aconteceu. Mas há algo que me dá paz. Eu sei que nunca mais vou vê-lo. As câmeras de segurança gravaram tudo. Os vizinhos testemunharam a meu favor. Calvin ficará trancado por muito tempo. Meu corpo pode estar destruído, mas, pela primeira vez, sei que poderei viver em paz. Vou te contar sobre uma experiência que me fez repensar completamente minha vida amorosa. Sinceramente, me fez decidir ficar solteiro por um tempo. E não, essa não é uma daquelas histórias clichês de encontros onde um dos dois é esquisito e faz algo estranho. Tipo comer um bife cru com as mãos ou só falar de si mesmo como se o outro nem estivesse ali. Essa história é completamente diferente. E, felizmente, eu saí vivo dessa para poder contar. Na época, eu era jovem e me sentia invencível, nos meus 20 e poucos anos. Sempre gostei de flertar e bater papo com garotas. Os encontros me empolgavam demais, principalmente quando um jantar e um cinema terminavam com aquele doce momento que a gente chama de sobremesa. Se é que você me entende. Eu morava em Chicago, tinha acabado de me formar e conseguido meu primeiro emprego, o que me fazia sentir incrível. A vida estava boa, minha confiança estava nas alturas. Resumindo, eu estava no auge. Uma tarde, depois do trabalho, resolvi parar em uma cafeteria popular na esquina. Enquanto esperava na fila, vi uma garota deixar o celular cair no chão. Instintivamente, fui ajudá-la, mas quando nossos olhares se cruzaram, eu congelei. Ela tinha os olhos azuis mais intensos que já vi. Oi, disse, meio confuso, segurando o celular dela na mão. Seu celular? Sou Sarah. Obrigada por ajudar. Ela respondeu com um sorriso que me deixou atordoado. Mas notei um certo peso no olhar dela. Seus olhos pareciam vermelhos, como se tivesse chorado, e havia olheiras profundas. Você tá bem? Perguntei, enquanto entregava o celular de volta. Ah, sim. Obrigada, agora estou, respondeu. Mas seu sorriso não parecia verdadeiro. Sem pensar muito, pedi o número dela, hesitando por um segundo se aquilo era apropriado. Talvez fosse loucura, mas então ela pegou um pedaço de papel e escreveu algo. Preciso ir, disse, e num piscar de olhos, se despediu. Fiquei ali segurando o papel, nervoso para olhar, mas quando finalmente abri, um enorme sorriso surgiu no meu rosto. Era o número dela, com um pequeno coração desenhado ao lado. Eu não podia acreditar. A garota mais deslumbrante que eu já tinha visto estava interessada em sair comigo. Mas depois da euforia, veio a ansiedade. Será que tem algo que eu não sei sobre ela? Mais tarde naquela noite, decidi ligar. Oi, nos conhecemos na cafeteria. Tentei explicar, mas ela me interrompeu. Esperei o dia todo pela sua ligação, disse, animada. Fiquei surpreso com a reação dela, mas achei que era um bom sinal. E, depois de uma conversa divertida sobre coisas banais, como o clima e cachorros, marcamos um encontro para o dia seguinte. Fomos jantar e descobri que tínhamos os mesmos gostos para comida. O encontro foi incrível. Sarah e eu nos conectamos em vários níveis. Ela era engraçada, inteligente, claro, absurdamente linda. Depois disso, saímos mais algumas vezes e tudo parecia estar indo bem. Mas havia algo nela que me fazia sentir que ela não era como as outras garotas. Eu só não conseguia identificar o que.
Talvez fosse porque eu estava fascinado demais por ela para perceber. Numa noite, enquanto jantávamos em um restaurante, ela se inclinou para mim e perguntou, com aquela voz sedutora que me arrepiava: "Quer sair daqui?" Seus dedos tocaram minha mão, e naquele momento, trocamos um olhar intenso. "Vamos", respondi sem hesitar, me levantando da mesa, empolgado e apressado. Pagamos a conta e pegamos um táxi até o apartamento dela. Assim que chegamos, o lugar tinha uma atmosfera aconchegante e um cheiro incrível. "O que é esse cheiro?" perguntei, intrigado. Ela riu e disse: "Lavanda." Acendeu uma vela perfumada. Seus gestos e sinais eram claros. Eu sabia o que ela queria. E ela era bem mais direta do que qualquer outra garota que eu já tinha conhecido. Era como se já nos conhecêssemos há anos. "Está pronto para isso?" Ela perguntou. "Pronto é pouco." Pensei, mas é aqui que a história dá uma guinada. Porque o que aconteceu depois mudou tudo. A noite foi incrível. Tudo parecia perfeito. Rimos muito, nos divertimos e, depois de tudo, adormecemos. Ou pelo menos eu achei que sim. Até que, por volta da meia-noite, um choro me acordou. Virei para o lado e vi Sarah sentada na cama, segurando uma caixa de lenços. Os lençóis estavam encharcados de lágrimas. "O que houve?" perguntei, assustado. "Você tá bem?" Ela respirou fundo, virou para mim e disse, de repente: "Eu nunca te contei que meu ex morreu, né?" Senti um nó no estômago. "Não. Se você se pergunta por que uma garota bonita como eu está solteira, deveria saber que é porque nunca consegui superá-lo." "Sinto muito", murmurei, sem saber o que dizer. "Ele faleceu há um mês. E, desde então, você é a única pessoa que me fez sentir alguma coisa." Seus olhos se fixaram nos meus. Meu corpo inteiro gelou. "Você é minha alma gêmea." Eu pisquei algumas vezes, processando tudo. "Eu sinto que somos almas gêmeas", ela repetiu. Então, antes que eu pudesse reagir, ela pegou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e fez uma pergunta que nunca vou esquecer. "Você quer se casar comigo?" Fiquei em choque, sem palavras. Era nosso terceiro encontro, a primeira vez que dormíamos juntos, e ela estava me pedindo em casamento como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Olha, é gentil da sua parte perguntar, mas isso tá indo rápido demais. A gente mal se conhece." Comecei a me vestir. "Onde estão minhas roupas?" perguntei. Ela riu, mas não foi uma risada normal. "Você acha que pode simplesmente me usar e me jogar fora assim?" Sua voz era cortante. De repente, a vela de lavanda que queimava ao lado foi arremessada contra a parede. Antes que eu pudesse reagir, Sarah puxou um facão debaixo do travesseiro. "Essa é a Sharpie. Ela adora me fazer feliz", disse, com um olhar insano. Meu coração disparou. Tentei acalmá-la, mas foi inútil. Num instante, ela correu na minha direção, a lâmina erguida. Senti a dor aguda no ombro. Ela tinha me esfaqueado. Gritei de dor e, no impulso, empurrei-a contra a parede para conseguir fugir. Por sorte, a porta do apartamento não estava trancada. Corri. Horas depois, já no hospital, bloqueei o número dela. Meses se passaram. Achei que nunca mais ouviria falar dela. Até que, um dia, no trabalho, "Com licença", disse a secretária. "Tem um cliente esperando. Pode mandar entrar." Quando olhei para a porta, meu sangue gelou. Era Sarah, com um sorriso que quase me fez desmaiar. E, ao abrir o sobretudo, revelou cortes profundos por todo o corpo. "Olha o que você fez comigo", sussurrou. E foi aí que eu soube. Eu estava ferrado. Fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar o olhar dos cortes profundos que cobriam os braços e as pernas dela. O sangue seco formava linhas escuras em sua pele pálida. Sarah sorriu de um jeito que me deixou enjoado, como se estivesse se deliciando com o meu horror. "Você me deixou sozinha", disse, dando um passo à frente. Mas eu sabia que a gente ia se encontrar de novo. Meu coração disparou. Olhei ao redor da sala, procurando uma saída ou pelo menos alguma testemunha. Mas estávamos só nós dois. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. "Sarah, você precisa de ajuda", falei, tentando manter a calma. "Eu posso ligar para alguém?"
Um médico. Ela riu. Um som fraco e perturbador, carregado de algo que eu não conseguia definir. Eu só preciso de você, disse, inclinando a cabeça de leve, como se estivesse analisando minha alma. E agora você não pode mais fugir. De repente, ela abriu o sobretudo por completo. E foi aí que eu vi. Um facão. O mesmo facão daquela noite, enfiado no cinto da calça jeans dela, com o brilho da lâmina refletindo a luz fria do meu escritório. Um calafrio percorreu minha espinha. Meu instinto finalmente chutou a adrenalina no meu corpo, e eu soube que precisava agir rápido. Com um movimento brusco, me levantei da cadeira e me afastei, tentando manter a mesa entre nós dois. Sarah, não faça isso. Podemos conversar. Ela balançou a cabeça lentamente, como se estivesse desapontada. Eu já esperei tempo demais. Ela puxou o facão. Sem pensar, agarrei um peso de papel de vidro da minha mesa e o arremessei contra ela. O objeto acertou seu ombro, fazendo-a cambalear para trás. Aproveitei a brecha para correr em direção à porta, gritando por socorro. A secretária apareceu no corredor, seus olhos arregalados de confusão e medo. Atrás de mim, Sarah gritava, sua voz carregada de raiva e desespero. Ele é meu! Ele é meu! Em pânico, corri para fora do escritório. O segurança do prédio, percebendo a confusão, veio correndo. Sarah tentou fugir, mas antes que pudesse ir longe, foi imobilizada. Ela chutou, gritou, arranhou os braços dos seguranças enquanto a arrastavam para fora. A última coisa que ouvi antes da porta se fechar foi: "Você prometeu. Não pode me deixar." Almas gêmeas para sempre. Meu corpo todo tremia. Os dias seguintes foram um borrão. Tive que prestar depoimento à polícia e descobri que Sarah já tinha histórico de internamentos psiquiátricos. Seu ex-namorado não tinha morrido de um acidente como ela havia dito. Ele tinha sido esfaqueado. Por ela. A compreensão caiu sobre mim como um soco no estômago. Eu poderia ter sido a próxima vítima. Nunca mais a vi depois disso. Me mudei para outro estado. Mudei meu número. Cortei qualquer laço com meu passado em Chicago. Mas ainda hoje, toda vez que vejo uma vela de lavanda queimando, sinto o cheiro e me lembro. Lembro do olhar dela, do sorriso e do facão brilhando na luz do quarto. Depois disso, decidi ficar solteiro por um tempo. Quando você chega a uma certa idade, começa a pensar mais sobre a estabilidade dos relacionamentos. Mas isso geralmente acontece quando você já é adulto. Quando eu era mais jovem, eu adorava relacionamentos efêmeros e intensos, até conhecer Valérie. A princípio, tudo era incrível, o riso dela, as mensagens constantes, até mesmo o jeito que ela me mantinha ocupado. Mas, com o tempo, o que parecia um amor maravilhoso começou a se transformar em uma prisão. Sempre que eu saía com amigos, ela queria que eu estivesse com ela. Se eu não respondesse imediatamente a uma mensagem, ela me ligava pelo menos 10 vezes até eu atender. A presença de Valérie parecia uma sombra escura que nunca me deixava em paz. A perseguição constante dela era sufocante e finalmente, tomei a decisão de terminar. Eu a amava, mas não conseguia mais suportar. Jurei a mim mesmo que seria forte, porque eu não queria mais viver sob o controle dela. O término foi um completo caos. Valérie chorou, gritou e me acusou de todo tipo de coisa. Tentei fazê-la entender que não havia outra pessoa, mas que eu simplesmente não aguentava mais o ciúme doentio e a obsessão dela. Mas ela não queria ouvir. "Você não pode me deixar assim," ela disse, a voz trêmula entre a raiva e o desespero. Pensei que em algum momento ela se acalmaria, mas nada disso aconteceu. O mais estranho foi que, desde que terminamos, ela começou a aparecer em lugares onde não deveria estar. Por exemplo, se eu saísse do trabalho, o carro dela estaria estacionado a algumas quadras de distância. Se eu fosse à academia, podia vê-la rondando por perto. Se eu tomasse um café, via sua silhueta nas proximidades. Uma noite, até ouvi passos no beco perto do meu apartamento, mas, quando olhei pela janela, não vi nada. Comecei a dizer a mim mesmo que tudo não passava de paranoia. Não era possível que ela estivesse me seguindo, ou era? A partir de então, ignorei todas as mensagens e ligações que ela continuava a me enviar,
convencido de que, se eu não desse atenção, ela acabaria se cansando. Mas Valerie não era do tipo que desistia fácil. Um fim de semana, decidi sair com alguns amigos. Eu precisava me distrair, mais importante, provar a mim mesmo que podia seguir em frente sem ela. Fomos a um restaurante afastado da cidade, um lugar tranquilo, com boa comida e o ambiente perfeito para conversar. Demos muitas risadas naquela noite e, pela primeira vez em semanas, eu me senti mais relaxado. Porém, ao sair para o estacionamento, notei algo estranho no meu carro. Quando me aproximei, vi Valerie inclinada sobre o capô, movimentando o braço freneticamente. Demorei alguns segundos para perceber que ela estava riscando a pintura com um pedaço de vidro quebrado. Seus movimentos eram caóticos, quase frenéticos, e sua expressão era uma mistura perturbadora de fúria e satisfação. Ela parecia morta por dentro. Que diabos você está fazendo, Valerie? Gritei. Ela se virou para me encarar, mas sua expressão não mudou. Aquele olhar aterrorizante, uma mistura de raiva reprimida e prazer doentio, ainda estava lá. Estou te ensinando uma lição, querido. Você precisa aprender que é rude ignorar alguém quando ela fala com você, disse, com uma voz que não prometia nada de bom. Tentei ignorá-la e seguir em frente, para não piorar as coisas, mas, quando tentei abrir a porta do carro, ela levantou a mão para me impedir. Não ouse entrar. Se fizer isso, eu te corto, ameaçou, segurando o pedaço de vidro. Congelei por um segundo, mas rapidamente peguei o celular. Se ela estava se comportando assim, eu precisava de provas. Comecei a gravar enquanto ela continuava a arranhar meu carro e gritava coisas sem sentido. Que eu era um mentiroso, que todos os meus amigos eram desesperados, que ninguém me amava como ela. Mas, de repente, ela percebeu que eu estava gravando. Seu rosto mudou instantaneamente. Antes que eu pudesse reagir, ela avançou na minha direção com o vidro na mão. Fique longe, disse, mesmo sabendo que ela já estava à beira de um colapso. Naquele momento, eu não sabia se devia correr ou enfrentá-la de novo. Então, ela parou, respirando pesadamente, seus olhos fixos em mim, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Em um instante, tomou a decisão de me perseguir. Eu poderia tê-la confrontado, mas, com aquele objeto afiado, isso poderia acabar muito mal. Qualquer um de nós poderia sair machucado. Então, simplesmente corri. Depois de alguns metros, olhei para trás e percebi que ela havia parado. Não me seguiu. Aparentemente, decidiu não continuar. Lá estava eu, com o coração disparado, tremendo, tentando entender o que acabará de acontecer. Voltei ao estacionamento alguns minutos depois e encarei meu carro. O vidro estilhaçado ainda estava espalhado pelo chão. Meu coração batia acelerado. A adrenalina ainda nublava meu julgamento. Entrei no carro, tranquei as portas e tentei me acalmar com respirações profundas. Eu só queria ir para casa. A estrada estava silenciosa, quase sem trânsito. Mas, embora tentasse me concentrar na direção, minha mente não conseguia parar de pensar no quão perturbador havia sido encontrar Valerie escondida no estacionamento. Eu me perguntava até onde ela seria capaz de ir. Cheguei à conclusão de que precisava denunciá-la o mais rápido possível. Aquilo estava saindo do controle. De repente, um baque atrás de mim. Meu coração parou. Algo se moveu no banco de trás. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Foi então que senti um toque frio e afiado no meu pescoço. Virei a cabeça e, para meu horror, vi Valerie surgindo do banco de trás, segurando o vidro quebrado. Soltei um grito e virei o volante instintivamente. O carro saiu de controle. Ela gritava algo, mas o pânico não me deixava ouvir. Eu não podia acreditar. Ela nunca tinha ido embora. Ela tinha se escondido no porta-malas. Lutamos dentro do carro enquanto eu tentava afastá-la e ela fazia de tudo para me esfaquear. Mas a luta descontrolada terminou quando o carro saiu da pista e bateu contra um poste. Não me lembro muito do impacto, apenas o som horrível do metal se retorcendo, o estalo dos vidros quebrando, então um silêncio total. Quando acordei, estava cercado por luzes brilhantes, ambulâncias e policiais falando rápido. Meu corpo doía, minha visão estava turva, mas a primeira coisa que consegui perguntar foi: onde está Valerie?
Um paramédico me olhou confuso. Tentei contar o que aconteceu, mas todos pareciam mais preocupados em me tirar do carro. Testemunhas disseram ter visto uma mulher fugindo da cena do acidente, mas ninguém sabia quem era ou para onde tinha ido. Denunciei Valéria, mas, quando a polícia foi procurá-la, ela simplesmente havia desaparecido. Sem rastro, sem explicação. Semanas depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto minha no hospital, tirada por trás, escrita em tinta vermelha, uma única palavra: sempre. Desde então, não há um dia em que eu não olhe por cima do ombro. Quando eu fiz 24 anos, percebi que o amor convencional não era meu estilo. Aquela ideia romântica de duas pessoas vivendo felizes e tranquilas não dizia nada para mim. Na verdade, eu ficava intrigada com o amor que era um pouco tóxico. O tipo de relacionamento que te mantém alerta, honestamente, um pouco no limite. Eu não duvido que essa percepção tenha sido fortemente influenciada pelos filmes de Hollywood, aqueles em que o mocinho mau é o cara legal e sempre conquista a garota. Sei que parece estranho, mas era isso que eu queria. E o Tom se encaixava perfeitamente nas minhas fantasias malucas sobre o amor. Tom tinha um problema sério. O temperamento dele era mais explosivo que um vulcão e ele sofria de um transtorno que fazia com que ele perdesse a cabeça por qualquer coisa. No começo, eu me sentia atraída por essa característica. Via isso como algo excitante e talvez o que mais me surpreendia era o fato de eu desejar que ele nunca superasse isso. Embora, por outro lado, às vezes eu quisesse que ele melhorasse, então insisti para que ele fosse à terapia, mas frequentemente ele perdia as consultas. Até que as coisas saíram do controle. Tudo terminou numa festa de aniversário de um velho amigo. Naquela ocasião, recebemos um convite de um colega da escola, mas o Tom estava, como sempre, defensivo sobre o problema da raiva dele. No entanto, consegui convencê-lo a ir, mas aquilo foi um desastre. No caminho, ele se descontrolava com qualquer coisa, carros buzinando, pedestres atravessando, e até mesmo o meu riso o incomodava. Foi um daqueles dias em que o humor dele estava completamente fora de controle. Mas eu ainda queria ir em frente, sem imaginar o quão desastroso aquilo poderia ser. Finalmente chegamos à festa. Era um duplex cheio de música hip-hop e luzes de neon piscando por toda parte. O ambiente estava ótimo, então subimos e começamos a brincar com algumas pessoas conhecidas. A primeira parada foi uma garrafa de cerveja, necessária para sobreviver à noite. Vi minha amiga Laura perto da piscina, corri para abraçá-la e começamos a colocar o papo em dia. Mas no meio da nossa conversa, de repente, um grito agudo interrompeu tudo. Laura e eu nos viramos imediatamente e vimos que um cara tinha caído da varanda. Todos na casa correram para ver o que tinha acontecido. Para o nosso horror, descobrimos que o aniversariante estava gravemente ferido. Uma testemunha comentou que outro cara o empurrou durante uma briga. Ao perceber o que tinha feito, fugiu. Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Orei a Deus com todas as minhas forças para que não fosse o que eu estava pensando, embora uma pequena voz dentro de mim me dissesse que era exatamente o que tinha acontecido. Comecei a procurar Tom freneticamente, mas não o vi em lugar nenhum. Então decidi ir embora antes que a polícia chegasse. Mas, enquanto estava dirigindo para casa, Laura me ligou. O aniversariante está em coma e a polícia já está procurando o culpado. Ela me disse. Quando cheguei ao nosso apartamento, a porta estava aberta. Corri para dentro e foi quando vi o Tom, encolhido no canto da sala, tremendo e murmurando coisas. Ao me ver, ele saltou de onde estava, fechou a porta atrás de mim e me abraçou com força, chorando. Eu podia sentir o coração dele batendo forte contra o peito dele. O que você fez? Eu perguntei, cada vez mais assustada com a escuridão que estava tomando conta dele. Ele começou a falar sobre como os meus problemas mentais eram graves e disse que eu deveria ir para uma ilha para me curar. Ele falou com a voz trêmula, e cada palavra me deixava mais incomodada. Então, o que você quer que eu faça? Eu perguntei, querendo que ele continuasse. Ele começou a insinuar que eu estava sempre brava e aquela besteira. Ele me soltou e agarrou minha mão com força. Você está bem? Relaxa, eu tentei acalmá-lo. Ele me ouviu,
Respirou fundo e foi até a cozinha pegar um copo de uísque. Aparentemente, isso o acalmou um pouco. O que aconteceu com ele? Ele perguntou, com um tom frio. Está em coma. Eu respondi. É triste, mas ele mereceu, ele disse, engolindo o copo de uma vez e indo para o quarto. Naquele momento, percebi que o Tom tinha se tornado um verdadeiro perigo, mas nunca pensei que eu poderia ser a próxima vítima dele. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um amigo querendo saber a que horas a gente tinha saído da festa. Tom, que estava ouvindo, fez sinal para eu não falar nada. Então decidi fingir que o sinal do celular estava falhando e desliguei rapidamente. Não seja idiota, ele disse, claramente irritado, mas eu achei meio fofo. O Carter vai ficar bem, eu comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Se o Carter se recuperar, ele vai contar o que aconteceu e eu vou parar na cadeia ou num hospital psiquiátrico. Ele explicou, irritado. E naquele momento, entendi por que ele estava tão bravo. Ok, e qual é o seu plano agora? Eu perguntei. Certifique-se de que ele não falhe, ele disse, com frieza, e novamente vi aquela fúria acender nos olhos dele. E como você vai fazer isso? Eu perguntei, me sentindo cada vez mais desconfortável. Vou garantir que ele nunca fale novamente, ele repetiu antes de sair pela porta. Naquele ponto, meus nervos estavam à flor da pele. Eu estava apavorada com a possibilidade de o Tom fazer algo terrível. Então fiz o possível para convencê-lo a desistir da ideia, mas sem sucesso. Quando ele voltou para casa algumas horas depois, estava muito frustrado. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele respondeu que não deixaram ele entrar no hospital para ver o Carter. Quanto tempo eu iria pegar se me acusassem de algo? Ele perguntou angustiado. 5 anos no mínimo, ou prisão perpétua. Eu respondi sem pensar. E logo percebi que isso só aumentou o desejo dele de machucar o Carter. No dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, percebi que o clima estava mais pesado no ar. Perguntei o que estava acontecendo. Embora um pouco relutante, ele começou a me contar o que aconteceu enquanto descascava uma maçã. Ele me contou que a polícia tinha interrogado ele no hospital, dizendo que ele não estava na festa e que só eu estava lá. Eles não pareceram acreditar em mim. Ele disse, começando a tremer. Eles me olharam por um tempo e finalmente me deixaram ir. Mas não estamos a salvo. Mal ele havia terminado de falar quando ouvimos uma batida forte na porta. Tom não reagiu de imediato. Parecia perdido em seus pensamentos. Então eu abri a porta e me deparei com um amigo da festa, acompanhado de 2 policiais. Sabemos que você está aqui, disse um deles, entrando no apartamento sem que eu pudesse fazer nada para impedi-los. Fui até onde o Tom estava, mas ele rapidamente me parou, segurando meu braço e me abraçando por trás. Não entendi o que estava acontecendo até sentir a lâmina fria de uma faca contra o meu pescoço. Ele havia colocado uma faca na minha garganta, me fazendo de refém. Se afastem ou eu mato ela. Ele gritou para os policiais. Eu não conseguia acreditar no que ele estava fazendo, mas tentei ficar calma, pensando que tudo não passava de uma estratégia e que ele não iria realmente me machucar. Solta a faca e vem com a gente, disse o agente, apontando a arma para nós. Parece louco, mas naquele momento eu estava mais assustada com a arma dos policiais do que com a faca na minha garganta. Mas assim que relaxei um pouco, Tom pressionou mais forte. Eu vou matar ela, é sério. Ele gritou para os policiais. A pressão da faca começou a me fazer sentir o sangue escorrendo pelo meu pescoço. Mas naquele momento crítico, antes que ele pudesse me dar um corte profundo, um dos policiais atirou no ombro dele e ele caiu para trás, soltando a faca. Então os policiais apontaram as armas para ele. E ele não teve escolha a não ser se entregar. A situação tinha saído completamente do controle. Ao olhar para o que ele havia causado, não pude deixar de sentir que ele tinha uma parcela de responsabilidade pela brutalidade do Tom. Depois disso, ele foi preso e acusado de tentativa de assassinato. Felizmente, o Carter conseguiu se recuperar e, claro, testemunhou contra ele. Tom foi condenado a 8 anos de prisão e obrigado a fazer terapia. Não soube mais nada dele desde então, e não quero saber. Só tenho pavor de pensar que, quando ele sair da prisão, ele vai tentar me encontrar. Já se passaram 6 anos desde aquele evento e agora estou casada e tenho um bebê.
Só de pensar que ele tem apenas 2 anos pela frente na sentença dele, meu cabelo se arrepia. Estou até considerando me mudar para outra cidade para que ele não consiga me rastrear.